Boa noite, meus queridos amigos do grupo de estudos da segunda-feira. Nós estamos estudando o livro Ação e Reação, no capítulo 5. Mas as pessoas que não puderem vir hoje, que não vão poder vir, que já avisaram, um está doente, outro com outros tipos de problema, nós vamos gravar e passar depois, e aí todo mundo vê, quem não veio, vê a aula, certo? Então, nós estamos no capítulo 5 e a equipe do André Luiz está fazendo um estudo numa colônia que é uma colônia espiritual e que faz tratamento com pessoas que estão ainda com muitos problemas. E essa colônia, ela fica protegida, porque os espíritos mais evoluídos que estão tratando daqueles que têm mais condições de evolução, ficam dentro da colônia, mas existem milhares e milhares de almas enfermiças, que é o nome do capítulo, que ficam do lado de fora tentando entrar. Então existem ataques até na colônia, e eles precisam proteger para não perder o trabalho com aqueles que já estão se recuperando. Então, como nós estamos na metade do capítulo, eles receberam um ataque de repente. E um dos elementos do grupo do André Luiz perguntou por que não poderia acolher essas pessoas. Então, o mentor que trabalha com eles lá, o orientador da colônia, falou que era muito difícil eles se recuperarem pelo estágio evolutivo em que eles estão. Então, ele deu até um exemplo de um agricultor que não tira os matinhos dos canteiros e deixa o joio caminhando lá e vai atrapalhando a plantação, que é diferente daquele que vai cuidando de tudo, pondo adubo, e que no fim as plantas ficam viçosas e bonitas. Então ele quis dizer que é o pensamento de cada um que vai levar em conta a posição mental de cada um, que vai fazer com que eles possam evoluir para esquecer todos os problemas que eles deixaram na última encarnação na Terra. Porque a maioria deles fica sintonizado com os problemas pertinentes ao que teve na última encarnação. Então existem problemas muito sérios para cada um. Então são algumas histórias que fazem com que eles fiquem presos na memória pelos problemas pelos quais passaram enquanto estiveram na última encarnação fazendo tantas coisas que não deveriam ter feito. E ainda não se dão conta disso. E os amigos do plano espiritual dessa colônia, que estão tentando ajudar os que estão do lado de dentro, ficam orientando para que eles possam esquecer tudo isso e começarem a evoluir para ir numa colônia mais evoluída que essa. Então esse ponto, esse capítulo é muito importante para todos nós, né? Porque nós temos que estar preparados para quando desencarnarmos e voltarmos para o plano espiritual, temos condições de deixar para trás tudo que aconteceu aqui na Terra, né? Não ficar sintonizado com problemas, com coisas, preocupado com o que deixou de fazer e tal. Pensar em evoluir, estudar no lugar onde vai se encontrar, no plano, e seguir os conselhos dos mentores para poder estar numa posição mais elevada. Esse é o que tem falado no começo do capítulo. E aí, então, eles estavam conversando, e aí ele fala: nossa conversação foi interrompida de imediato à frente de pequena casa, a confundir-se com o nevoeiro, cujo interior brotava reconfortante jorro de luz. Cães enormes que podíamos divisar cá fora, na faixa da claridade, ganiam de estranho modo, sentindo-nos a presença. Aí, de repente, vem
um mentor que se chama Osail, que é um dos guardas da mansão e que ele está lá em serviço nas sombras. E de repente ele foi muito rápido e ralhou com esses cães, e esses 2 dos 6 grandes cães acomodaram-se junto de nós, roçando-nos os pés. Até os cães obedeceram às ordens do Orzil. Orzil era um homem de uma constituição agigantada, figurando-nos um urso de forma humana. Mas no espelho dos olhos límpidos mostrava uma sinceridade e um devotamento para com esses irmãos menos evoluídos. Tive a nítida impressão de que éramos defrontados por um penitenciário confesso a caminho de segura regeneração. Na sala estreita e simples alinhavam-se alguns bancos e acima deles destacava-se um nicho ovalado, de cujo bojo havia uma cruz tosca, alumiada por uma candeia estruturada em forma de concha. Afastou-se Orzil para sossegar os grandes animais menos domesticados no interior da choupana, enquanto isso o assistente informou-nos. Olha quem era Orzil, né? É um amigo de cultura ainda escassa, que se comprometeu com delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas presentemente, após longo estágio na mansão, vem prestando valioso concurso nessa vasta região em que o desespero se refugia. É ajudado ajudando. E servindo com desinteresse e devoção fraternal, não somente ele se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal, pelas simpatias que vem atraindo ao seu favor. Então, são pessoas que já tinham dívidas aqui na Terra, mas se prontificaram a trabalhar em favor desses menos evoluídos. É um trabalho exaustivo, cansativo, e ele tem que ter muita serenidade e muito amor para fazer isso. Então, ele ajudando aquelas pessoas, ele está se ajudando. Então, ele está adquirindo débitos para poder reencarnar na próxima com condições de evoluir. E aí, então, é isso que o mentor está falando para André Luiz e para a sua equipe. Ele falou, muito trabalho você tem? Ele falou, que teve uma tempestade no dia anterior e as pessoas queriam entrar na mansão. Só que a devastação que a tempestade deu, eles do lado de fora, nas encostas, naquela lama, eles estavam sofrendo muito, os que estavam lá fora. Mas eles não tinham condições de entrar, né? Não poderiam entrar lá. E aí a entrevista, o estudo deles continuou, e aí eles encontraram um senhor que estava sofrendo muito. E aí, são 3, né? Aí ele falou, quantos doentes nós temos internados? Ele falou, temos 3 em franca atuação de inconsciência. Aí ele falou, vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que lhes vibram no âmago do ser. E esse halo é constituído por partículas de força que se irradiam por todos os lados, impressionando o olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Então, dependendo, a pessoa vive, o halo mental de cada um transparece, ele está pensando, o halo mental é a energia que ele está movimentando dentro dele. Se é uma energia negativa,
ele está emitindo também um odor negativo. E por causa da condição que ele está. Porque esse odor irradia para a pessoa. Então, tem vezes pessoas que a gente chega perto e ela está muito bem vestida, bem arrumada, mas o cheiro da pessoa em si e a energia que ela vibra não bate com a da gente. Muitas vezes a gente chega perto de alguém e fala, nossa, eu senti uma coisa tão negativa dessa pessoa. Por quê? Porque o halo mental dela está negativo, está baixo. Então, a pessoa que tem mais sensibilidade e que tem um pouco mais de evolução acaba percebendo essa condição da pessoa e percebendo o mau cheiro que acontece, né? Até o mau cheiro do próprio corpo. Então, fica desagradável. Certas pessoas a gente não consegue ficar muito tempo perto por causa disso. Só que, se o nosso papel é ajudar, nós temos que trabalhar tudo isso para eliminar essas coisas todas, né? Essas sensações, esses cheiros e tudo mais, para depois ajudar o irmão que está lá. Então, ajudando o irmão, a gente se ajuda também, né? Tem a história de um senhor que ele está lá chorando, e aí eles chegam e conversam com ele, perguntam, né? E aí o mentor fala, focalize bem na mente dele. Então, eles focalizaram a mente desse senhor, um idoso, que ele estava querendo a fortuna dele. Aí ele conta lá, achando que a equipe do André Luiz eram advogados ou eram policiais, alguma coisa, que iam querer tirar o dinheiro dele. Por quê? Porque ele ficou apegado, ele lutou 30 anos para conseguir a herança do avô. Só que quando a herança do avô veio para a família, ele desencarnou. Então ele não se conforma com isso do dinheiro, eu quero o meu dinheiro. Mas acontece que ele ficou tão apegado a isso e a casa que ele não saiu da casa, ele ficou lá para tomar conta do dinheiro. E os 3 filhos dele, ele queria repartir entre os filhos a herança, para os filhos se darem bem. E os 3 filhos dele estão se debatendo, feito loucos, na justiça, brigando entre si, porque cada um quer ficar com a maior parte. E até fazendo falcatruas, arrumando advogados que não são sérios para dar tirar do outro para não dividir em partes iguais. Cada um quer a sua parte maior. E ele, o pai, fica muito bravo com tudo isso. Ele falou, trabalhei a vida inteira para ter uma família feliz, para ter meus filhos felizes, e agora eles se matam por causa do dinheiro que eu deixei. Então, o que ele faz? Ele tentou rezar, fazer tanta coisa, ele se envolveu com espírito das trevas para machucar os filhos dele. Então ele está contra os filhos que estão brigando por causa do dinheiro. Mesmo porque esse senhor foi casado em segundas núpcias, e a segunda esposa tratou desses rapazes que deram crianças, não como madrasta, mas como mãe. E ela deu maior amor e carinho para eles. E o que eles fizeram para ela? Começaram a dar uns medicamentos devagarinho, uns remédios lá na comida, no suco que ela tomava, e ela foi ficando tão debilitada e tão mal, que foi internada num sanatório sem recuperação. Então ela está totalmente fora do ar. E aí o pai ficou tão bravo lá no plano, e ele vendo tudo isso lá na casa, porque a mente dele está ligada lá na casa, ele contactou espíritos das trevas e contra os filhos. E nesse meio de tempo, ele está preso prenderam ele atrás de uma grade, lá para ele não poder sair, mas a mente dele está buscando tudo isso. Então, o mentor explica para o André Luiz que a ação da mente é que modifica tudo. Enquanto ele tiver com essa atitude, ele vai continuar fazendo isso e prejudicando os filhos. Então ele exala até mau cheiro.
Então essa é uma das histórias que eles viram lá, que fala sobre a ação da mente. Aí depois tem um outro senhor, tem algumas histórias aqui. E ele fala que nunca vai perdoar, né? Aí tem um outro que ele tinha bastante dinheiro e ele foi perdendo tudo isso porque ele foi morar num bordel. Mas ele fala que aquelas mulheres ele estava defendendo essas mulheres. Auxiliei-as quanto pude, ainda assim adquiri junto delas uma enfermidade que me aniquilou o corpo físico e que ainda me empesta a respiração, convertendo-se aqui em meu próprio hálito. Então ele pede ajuda, mas ele fica rogando, mas a mente dele não sai do lugar onde ele esteve. Ele adquiriu uma doença grave lá junto com as mulheres lá no bordel e agora ele não se cura e ele não sai daquela sintonia deles lá. E tem mais um que ele também conseguiu, ele ficou doente também e ele se joga na terra e ele fica perto ele vai se arranhando e ele cai e fica deitado em cima do sangue podre que ele acha que está saindo dele, porque ele está ligado diretamente nos despojos do túmulo onde ele foi enterrado. Não se desligou daquilo. Tudo isso é por falta de orientação, de estudo da doutrina, estudo da vida de uma forma geral, o que significa lei de causa e efeito, o que significa ação e reação. Então, todas essas pessoas exalam tanto mau cheiro que fica difícil da equipe do plano ficar perto. O André Luiz ainda comenta que ele teve que fazer um esforço muito grande para não conseguir, não ter ânsia de vômito. Ele não falou com essas palavras, mas quis dizer isso, aí não vomitar naquele momento, porque ele tem que superar isso para tentar ajudar. Então eles fazem orações, mas é muito difícil você, através da oração, fazer com que a pessoa saia dessa sintonia com o corpo podre lá no túmulo. Então, ele fala, inclusive, tem um trecho que é muito importante, e que ele fala assim, deixa eu ver em que parte que está, que recordemos ainda o pensamento atuando a feição de onda. O mentor falando para eles. Como funciona isso? Com a velocidade superior à da luz. O pensamento tem a velocidade superior à da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, a luz. E o pensamento é mais rápido ainda. Então, pensou, plasmou aquela imagem, né? Lembremos-nos que toda mente é um dínamo gerador de força criativa. Ora, sabendo que o bem é expansão da luz e o mal é a condensação da sombra, quando nos transviamos na crueldade para com os outros, nossos pensamentos são ondas de energia sutil de passagem pelos lugares e criaturas, situações e coisas que nos afetam a memória, agem e reagem sobre si mesmos, em circuito fechado, e trazem-nos assim de volta as sensações desagradáveis que nós pegamos em contato com as nossas obras infelizes. Então, por exemplo, ele fala num trecho aqui, aí nós ficamos lá naquela sintonia de onda negativa, ou então fica lembrando, por exemplo, uma pessoa que já desencarnou e que está lá no plano sofrendo. Nós não sabemos
qual é a condição dos nossos queridos até que desencarnaram e que estão no plano espiritual. Ninguém sabe o que está se passando dentro da mente de cada um, qual é o resgate de cada um, qual é a ação, a reação que vai ter cada um deles, né? Então, a causa de tudo isso e o efeito que está acontecendo lá. Então, as causas estão na mente da pessoa. Então, a mensagem maior desse mentor é que nós possamos, nós que temos condições e que estamos estudando tudo isso, que temos condições de entender tudo isso, que nós possamos mudar a nossa mente para que nós possamos vibrar mais positivo e deixar de lado as coisas negativas para não ficar criando um halo mental fétido. Fétido. Porque as pessoas que têm uma grande sensibilidade percebem tudo isso. Então, a mensagem de hoje é essa, para que nós possamos estudar cada vez mais, entender tudo isso, seguir todos esses livros que o Chico Xavier escreve com o aval de André Luiz e de Emmanuel, dando as maiores informações possíveis para nós. Então, mentes enfermiças, o tema é exatamente esse. A pessoa que tem a mente enfermiça, ela vibra muito baixo. E é isso que o texto está pedindo para que a gente faça. Então, esses 3 exemplos foram exemplos cruciais para que nós, sentindo nojo do que está vendo, do que está acontecendo, não permitamos que isso aconteça conosco. E não é só quando desencarnar, hoje, no nosso dia a dia. Ficar cultuando coisas negativas que já passaram, ficar relembrando ou comentando algum ato negativo de algum ente querido nosso que já partiu, ou algum conhecido que já partiu, e ele pode estar ouvindo lá e estar sintonizando e ficando mais doente do que deveria ficar por causa de nossos pensamentos negativos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos, porque nós somos o que pensamos e não o que pensamos que somos. E que Jesus, na infinita misericórdia que tem por todos nós, esses emissários de Deus que estão protegendo todos nós todos os dias, protejam e amparam a todos nós nessa nossa jornada, e que nós possamos envolver a todos os queridos que estão sintonizados conosco neste momento. Que cada um possa receber, segundo a sua necessidade, o seu merecimento, a cota de energia necessária para o reequilíbrio do corpo físico e do corpo espiritual. Que eles abençoem a todos nós sempre, e assim seja. Virgínia Bonatti de Mello, Centro Espírita Verdade e Luz, Rio Claro.